Romanos capítulo 5, versos 1 ao 10. Conforme a sua tradução, acompanhem comigo em nome de Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Peço para que os irmãos fechem vossos olhos, ainda de pé, oremos. Bondoso Pai, amado Deus, Pai, estou aqui fazendo a tua vontade. Desde já, Pai, importa para mim que o teu nome seja engrandecido e o meu nome diminuído. Que nesse instante eu venha se esvaziar de mim e apenas em mim operar o teu Santo Espírito. Que eu seja nesse instante humilhado e o teu nome exaltado. Nesse púlpito aqui, Pai, com temor e tremor, eu quero ser usado como um instrumento. Apenas o instrumento, apenas o cajado. Porque a glória e a honra pertencem ao Senhor. Nenhum homem deve ser exaltado. Apenas o Deus Altíssimo, a qual eu tenho prazer em ver o nome engrandecido e glorificado pelos meus irmãos na fé e pelos teus filhos. Então tome a minha vida, Pai. E que nesse instante eu cumpra o propósito da tua mensagem, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar vossos assentos em nome de Jesus, meus irmãos. Amados, amadas, o tema da ministração de hoje: não há mérito humano na salvação. Por acaso o Maurício encontrou essas duas mãos sujas e eu tinha outras fotos que não deram certo para colocar. E na minha opinião ficou melhor ainda, mais bem representado pelo título da mensagem de hoje, com essa ilustração, do que com a que eu tinha enviado para ele. Eu quero dizer para os irmãos que a vontade que eu tive de ministrar essa passagem, essa ministração, foi decorrente de uma situação que eu vivi essa semana. E bem brevemente falando para os irmãos, eu tive no local onde eu estou trabalhando hoje, eu fiquei ali alguns momentos, alguns instantes, em reflexão com algumas coisas que eu tinha feito no passado. Algumas lembranças veio em minha mente de algumas situações, alguns atos que eu cometi, pecados. E aquilo me tomou por uma aflição, um sentimento de culpa, de vergonha, que eu só tinha uma expressão de colocar a mão no rosto e falar: por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz isso? Lembrando aos irmãos que foram de épocas a qual eu vivia na ignorância, uma época que eu não tinha esse conhecimento que hoje eu possuo. Mas mesmo assim, me veio um sentimento grande de culpa por aquilo que eu tinha feito, seja por omissão ou por ação. Mas no mesmo momento, depois desse momento de aflição, esse breve momento de aflição, veio em mim uma sensação de paz, uma sensação de alivio, uma sensação de conforto. Porque eu enxerguei na cruz de Cristo, eu enxerguei no sacrifício de Cristo a remissão de todos os meus pecados. Então foi uma sensação prazerosa, porque aquilo que me trazia vergonha, aquilo que me tirava a paz, foi para um refrigério. Depois que eu pensei em Jesus, depois que sei e pensei na salvação por meio dele, o perdão dos pecados por meio do sangue, do sacrifício dele, mas me veio uma sensação de paz e uma de alívio, como se dissesse: eu tive uma nova chance. Então a ministração de hoje, ela basicamente nesse sentido, meus irmãos. O objetivo central dela é falar que nós somos justificados pela fé. Nós nos tornamos justos pela fé. Quando nós falamos nós somos justificados pela fé, em outras palavras, nós nos tornamos justos
nós nos tornamos santos pela fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Se somos justificados pela fé, como eu disse, nos tornamos justos, é porque antes de justificados nós somos pecadores. Eu vou, para facilitar ainda mais para os irmãos, em outras palavras, somos pecadores e nos tornamos justos mediante nossa confissão de fé em Cristo Jesus. Como o tema da mensagem hoje é não há mérito humano na salvação, já descreve que é repreensão a mensagem. Eu quero, não somente a mim, mas que todos entendam que não há mérito nenhum no homem em alcançar a salvação. Por mais que o homem seja dedicado à obra, por mais que o homem alcance milhões e milhões de almas para Cristo, jamais haverá mérito no homem em alcançar a salvação. Jamais haverá deste homem que alcançou a salvação, o caminho, enquanto levou o caminho, a mensagem de Cristo a milhões e milhões de pessoas, como muitos já nesta era, nesta eternidade, nesta humanidade já ocorreram, tanto na Bíblia, quanto após a Bíblia, depois na igreja primitiva para cá. Todos que fizeram a obra do Senhor não alcançaram a sua salvação mediante o seu esforço, mediante os seus afazeres, mediante a sua própria obra. Mas eu quero me referir também à confissão de fé em Jesus. Ela deve ser atrelada ao comportamento que deve ser essencial para alcançar o perdão dos pecados. O comportamento essencial para que nós possamos alcançar o perdão dos pecados é o arrependimento. Então significa dizer que a minha confissão de fé em Cristo Jesus, necessariamente como cristão, que confesso minha fé nele, como ocorreu no batismo dos nossos irmãos nesse último domingo, dia 26 de janeiro, e descreveram ali publicamente sua fé em Cristo Jesus, mas deve ter atrelado em suas vidas o arrependimento. Não existe um cristão convertido, não existe um cristão genuíno que não se arrepende dos seus pecados. Se não se arrepende dos seus pecados, se não declara-se pecador, não é cristão. O homem que professa sua fé no Cristo necessariamente precisa confessar ser pecador e declarar-se arrependido dos seus pecados. Foi como eu disse, quando eu tive a sensação de que fiz aquilo tanto de errado, todas aquelas coisas que eu fiz de errado, mas na hora vem um sentimento de vergonha, aquela vergonha no sentido de que, por que eu fiz aquilo? Isso se torna arrependimento. É sinal de que aquilo que eu cometi, eu não quero fazer mais. Isto é o genuíno arrependimento. Arrependimento não é você faz errado, depois continua fazendo errado e dizendo para Deus, me arrependo, mas no outro dia continua fazendo ainda errado aquelas coisas. Talvez você possa fazer ainda errado aquelas coisas, mas Deus sabe do seu coração, da dificuldade que você tem para parar com aquele pecado. Isso Deus enxerga, mas Ele sabe do seu coração, se você tem ou não o interesse de parar com este pecado. Então, nesse sentido, meus irmãos, brevemente vamos analisar cada verso que nós lemos aqui. Eu vou só apenas dizer o que cada verso fala, para que possamos acelerar esta ministração e eu possa concluir dentro do tempo a mim outorgado. Os versos 1 e 2, meus irmãos, do que nós lemos em Romanos 5, ele descreve que nos tornamos justos pela fé em Cristo, e isto nos traz a paz de Deus. Foi justamente isso, meus irmãos, que eu senti quando eu estava no escritório, ali, com aquele sentimento de culpa, por um tempo, com aquela aflição, aquele sentimento de vergonha, mas que ao mesmo tempo, quando acabou esse sentimento, já me veio à mente o sacrifício de Jesus, o sacrifício que Ele teve na cruz, o sangue dele derramado na cruz, o significado e o simbolismo disso tudo, me veio a paz, e é justamente essa paz que nós lemos no verso 1 e 2. Então, quando nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, quando nós assumimos e recebemos essa justiça de Jesus, que pertence a Ele, não a nós, nós sentimos a paz de Deus e um conforto que nenhum pecado vai ter poder sobre a tua vida. O conforto em saber que os nossos pecados são perdoados por meio de Cristo. E assim passamos a render glórias pela oportunidade da vida eterna na presença de Deus. Os versos 1 e 2 descrevem isso, meus irmãos. Os versos 3, 4 e 5 descreve para nós louvarmos, glorificarmos, gloriarmos pelas tribulações que passamos, pois ela produzirá frutos em nós maravilhosos. A tribulação, a paciência, a experiência, a experiência, a esperança. Eu confesso aos irmãos que tudo que eu já passei em minha vida, muitas coisas foram por erros meus. Mas também eu creio que muitas coisas ali foi Deus colocando em minha vida
para que me aperfeiçoasse aquilo, nessa tribulação, nessa dificuldade, para que eu pudesse hoje ser uma árvore de raízes sólidas, de raízes firmes. Ao ponto de dizer que no meu casamento, qualquer tribulação que vier, eu já estou preparado. Ao ponto de dizer para a minha vida profissional, para a minha vida econômica, eu já estou preparado para qualquer adversidade. Houve momentos que quando eu passei por dificuldade financeira, dificuldade em meu casamento, eu questionei Deus, falando: mas espera aí, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Na minha cabeça não tinha a imaginação, não pensava que foi por erros meus, foi por desvios meus, mas a cobrança existia, esses questionamentos existiam. E muitas vezes quando eu me perguntava dessa forma, eu queria que tudo fosse resolvido da minha forma, daquela forma que fosse mais cômoda para mim. Mas eu sabia, mas mal eu sabia que era Deus me aperfeiçoando para que eu pudesse um dia dar um testemunho aqui como estou dando, de que já passei por muitas dificuldades, de que na miséria me contentei com pouco, assim como Paulo foi, na situação de dificuldade, seja financeira, seja no casamento, seja no trabalho. Em todas essas situações eu passei por dificuldades, em todas elas eu venci, mas não por mérito meu, mérito do meu Deus que me deu sempre força para poder continuar. Os versos 3, 4 e 5, meus irmãos, assim diz que em qualquer situação, na tribulação que você tem passado, ela produzirá frutos para que você possa utilizar para a honra e glória do Senhor. Eu tenho certeza que as tribulações que você pode passar na sua vida, você vai chegar ao final dessas tribulações com a esperança, que é o fim de todas as tribulações, é a esperança. A esperança que um dia você terá o refrigério na tua alma. A esperança de um dia você ter o privilégio e o prazer de ver a Cristo, de ver o nosso Pai na glória, no reino celestial que tem esperado para cada um de nós. Essa é a esperança que cada um que vive em tribulação tem que ter, que um dia tudo isso vai acabar. Qualquer situação de adversidade, ou boa até mesmo, vai acabar. E nesse dia você pode ter certeza, você terá prazer em saber que está do lado do Pai na eternidade. O verso 6, meus irmãos, Cristo morreu pelos pecadores, cujo nós estamos incluídos. Não faz sentido Jesus ter morrido por santos. Então, meus irmãos, nós como cristãos temos que saber que Cristo morreu por nós. Parece ser redundante, parece que todo mundo já sabe disso. Mas é pelo nós santos ou pelo nós pecadores? Cristo morreu por nós pecadores. Cada um de nós estamos com as mãos assim, ó, sujas. Não só as mãos, o corpo. Não só o corpo, a mente suja. Em nós não há mérito nenhum, absolutamente nenhum, em alcançar a salvação. Em nós não há mérito nenhum, se nós observarmos do ponto de vista que através do pensamento eu peco, e através do olhar eu peco, e através das ações eu peco. Tenho uma absoluta certeza que aqui, todos nós, no dia de hoje, através do pensamento, através do olhar, ou até mesmo da conduta, pecamos. Eu mesmo cometi vários. Então não há mérito nenhum nesse que aqui está no púlpito pregando. Não há mérito nenhum nesse que está aqui no púlpito em alcançar a salvação. E creio que com os irmãos, tanto que estão presentes, como que nos assistem, sabe que não há mérito nenhum em ninguém na terra para alcançar a salvação, para alcançar a remissão dos pecados. Então Cristo, Ele de fato morreu pelos pecadores. Então o mérito tem que ser para Ele, a glória tem que ser para Ele. Por mais que o homem seja participativo na casa de oração, por mais que o homem, como eu falei no início, alcance milhares e milhões de almas para Cristo, por mais que o homem se desdobre, deixando às vezes de lado sua família, deixando de lado a sua nação para ser um missionário, ao ponto de ser decapitado fora de sua nação, por um país onde a perseguição é hostil, não há mérito nenhum neste homem, não há mérito nenhum nesta mulher que está passando por qualquer situação desse tipo. O mérito é de Deus. Parece ser bem dura a mensagem, parece desanimar os irmãos no sentido de que, peraí, mas por que eu vou então servir a obra? Por que então vou me dedicar a Deus se não há nenhum mérito em mim? É aí que você deveria ter maior felicidade. Porque se fosse Deus depender para entrar no céu do seu mérito, você não alcançaria mesmo assim a salvação. Foi quando existiu a lei. Pelo mérito do homem ele poderia alcançar ali então a salvação. E mesmo assim eles não alcançavam, porque a lei não dava para ser cumprida. É impossível praticar a lei. Quem começa a ler a Bíblia do início ao fim, como eu estou começando agora a ler, vai ler ali em Êxodo e Levítico,
como Deus, em sua perfeição, queria que o homem se tornasse perfeito. E mesmo assim, o homem cometendo falhas diante de tantos estatutos santos que Deus propôs. Então a lei é impossível o homem conseguir a salvação. Era necessário Deus vir à terra. Era necessário ele se transformar em carne, em homem como nós, para de fato ter o plano perfeito. Ao invés de animais sendo sacrificados como holocausto para a remissão dos pecados do povo, do homem, veio o Senhor Jesus Cristo, a qual é o nosso Senhor, o nosso Salvador, passando por um sacrifício de cruz, uma morte extremamente hostil, uma morte que não durou segundos nem minutos, demorou horas e horas, um momento extremamente sofrível, a qual ele inclusive sabia que ia passar por isso, e pediu para Deus afastar dele esse cálice, suando inclusive sangue, gotas de sangue do seu corpo. Era preciso ele se entregar por nós, para que pudesse o mérito ser para ele, porque o mérito jamais será nosso. Eu queria muito que o bispo Edir Macedo, todos esses pastores e bispos e apóstolos, intitulados apóstolos, pudessem ter a hombridade e a humildade de dizer que não há mérito neles, porque parece nas pregações deles que o mérito é deles, inclusive alguns, até inclusive pelos fiéis, são chamados de Deus. Foi assim que aconteceu com Valdomiro. Foi chamado por alguns fiéis de Deus, e ele recebeu esse chamado quase que publicamente ali, falando que aceitaria ser Deus. Esses homens acham que o mérito pertence a eles. Eles acham que por ter milhares e milhares de pessoas ali à sua frente, na sua igreja, milhões e milhões, eles acham que o mérito é deles, e ter milhões e milhões de pessoas na sua igreja. Então, meus irmãos, a salvação, a remissão dos nossos pecados, tudo isso é por meio de Cristo. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos purificar de todo o pecado. Ele veio em seu sacrifício, como ele aconteceu, tudo que ele passou, para perdoar os pecadores, a qual, como Paulo disse, ser o pior, eu sigo a mesma linha. Eu sou o pior. Entre os pecadores, eu me considero o pior. E eu sei perfeitamente, quanto mais eu falo que considero-me o pior, quanto mais eu falo que sou pecador, mais a glória de Deus vem à minha vida, mais Ele vem me purificando, mais Ele vem me dando a conduta de um homem correto, a conduta de um homem no trabalho correto, a conduta de um homem na igreja correta, a postura que eu devo ter na sociedade, na igreja, em qualquer lugar. Eu tenho absoluta certeza que eu me humilhando para Deus, eu serei exaltado, não para ser glorificado pelos homens, mas para poder receber a maior exaltação que o homem pode ter, que é a vida eterna na presença do Pai. Por último, meus irmãos, faltando o verso 7 e os demais. O verso 7, ele descreve que por um justo ou por um bom pode-se alguém morrer, mas por ímpio somente Jesus. Foi Ele que entregou sua vida. Eu queria só comentar rapidamente. Será que algum de nós, vou dar um exemplo mais clássico, eu quero tentar aqui lembrar de algum homem da atualidade que fez alguma atrocidade. Não vou dizer os traficantes, não quero citar os nomes dos traficantes, mas, por exemplo, o Barrabás, vamos pegar o exemplo clássico, para não falar nenhum nome da atualidade, até porque eles podem ser regenerados e nós pagaremos com a língua, e não é bom isso. Então vamos pegar Barrabás. Será que algum de vocês, algum de nós, já colocando eu também nessa história, teria coragem, teria a vontade de se entregar por aquele homem pecador, por aquele homem falho que escolheu aquele caminho? Será que algum de nós diria o seguinte para Pilatos: olha, Pôncio Pilatos, ao invés de Barrabás, eu vou no lugar dele, porque Barrabás não era tão ruim assim. Será que algum de nós teria essa coragem de um ímpio, por um ímpio, entregar nossa vida? Por uma pessoa boa, tenho certeza que você faria, né? Por exemplo, você vai pegar o exemplo do seu filho, da sua filha, você vai pegar o exemplo do seu pai, da sua mãe, você vai pegar o exemplo de algum familiar seu, que você vai falar assim: ó, eu entregaria a minha vida por eles, eu me jogaria na frente de um carro para livrá-los deles do atropelamento. Por um bom, por uma pessoa justa, é notável que o ser humano faça isso. Agora, por um ímpio, é impossível o ser humano fazer isso. E não somente por um ímpio que Jesus se entregou, foi por todo o pecado do mundo. Eu confesso aos irmãos que no Evangelho de João, capítulo 1, 29, João Batista descreve: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, já entrando no verso 8, que aí complementa o verso 7, é irrefutável, é indesculpável, não há desculpa
que nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós devemos todas as manhãs reconhecer esse pecado. Por isso que nossas orações iniciam-se: Pai, me perdoe todos os pecados. Para que você possa entrar em santidade na sua oração. Jamais ninguém pede perdão no final da oração, é logo no início. Porque é necessário você começar assim a oração, pedindo perdão, reconhecendo que você é falho. Por tal razão, Cristo veio remir com o seu sacrifício o pecado de todo mundo. O verso 9 e 10, para finalizar, descrevem que mesmo quando inimigos de Deus nós fomos, pecadores, fomos reconciliados pela morte de Jesus. Então mesmo quando nós estávamos como inimigos de Deus, na situação de pecadores, Deus ainda mesmo assim propôs um plano de reconciliação. Agora, me refiro ao verso 9 e 10, o que eles querem dizer é isso. Agora imaginem, já reconciliados como nós estamos, por meio de Cristo Jesus, alcançaremos a salvação. É um comparativo. Se naquela ocasião, quando nós pecadores éramos, quando nós inimigos de Deus éramos, porque o pecado é inimizade com Deus, Deus já propôs para nós a reconciliação por meio de Cristo Jesus. Imaginem agora o que Ele propõe para nós, mediante já reconciliados como nós estamos, através do sangue de Cristo Jesus. Significa dizer que Deus tem preparado, além da reconciliação com Ele, algo melhor, que é a salvação de cada um de nós, para viver a eternidade junto com Deus. É a premiação para cada um de nós que vivemos sobre o Evangelho de Cristo, que vivemos sobre a conduta cristã. Nos dias atuais, meus irmãos, para finalizar, cada vez mais tem se deixado de lado a pregação da palavra de Deus, a palavra que traz a reflexão e o arrependimento ao homem. As pregações que mais alcançam almas para Cristo, as pregações que mais alcançaram almas para Cristo, vocês vão observar em Atos dos Apóstolos, através de Pedro. Por uma ocasião 3.000, por outra ocasião 4.000 pessoas foram ali salvas em Cristo Jesus, foram ali declarados serem de Cristo Jesus. Através de Paulo e seu ministério, as cartas paulinas, todas elas, as igrejas que ele enviou, todas elas são palavras repreensivas. Algumas exceções, porque aquelas igrejas cumpriam o propósito que Paulo tinha dado a elas. Mas a maioria das cartas de Paulo, todas elas descrevem palavras de repreensão. Palavras que o homem reflete sobre como está o seu caminhar. E também, meus irmãos, os avivalistas que houveram na terra, que houveram nessa nossa geração, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Spurgeon, David Lloyd Jones, traziam todos a reflexão de como está as suas vidas. Me recordo dizer que existe uma pregação do Jonathan Edwards em 1700 e alguma coisa, que a igreja, por sinal, tinha essas mesmas pilastras que nós, onde ele pregou. E ele pregou uma ministração chamada, o título dela é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Tamanha foi a pregação que ele teve, que Deus ali levou ele a ministrar, que as pessoas se seguravam nas pilastras, com medo, porque elas enxergavam o abismo, enxergavam o fogo, enxergavam o inferno embaixo dos seus pés. E as pessoas começavam a se segurar nas pilastras, com medo. Porque elas naquela pregação entenderam de fato quem elas eram. O que eu tenho visto é, as igrejas têm pregado, as ministrações têm sido pregadas para dizer, continue no seu caminhar, continue fazendo o que você está fazendo, e pouco arrependimento, pouca reflexão de como estão as nossas vidas. E é isso que eu oro para que Deus traga de volta cada vez mais, não somente essa casa de oração, mas para todas as igrejas. Que o homem venha a se pregar cada vez mais os abismos, o inferno que está preparado para os desobedientes. Não é essa maravilha que a vida está aí, que todo mundo tem pregado. Existe sim uma punição para os desobedientes, para aqueles que não se arrependem dos seus pecados, para aqueles soberbos, para aqueles homens que não entendem o que é o sacrifício de Jesus Cristo. A estes estão reservados o fogo eterno, é sofrimento, é dor, é ranger de dentes. Eu tenho certeza, meus irmãos, que ministrações como essa vão de encontro às ministrações de Paulo, a do próprio Jonathan Edwards e os demais avivalistas que eu citei, a de Paulo. Nós estamos chegando ao final dos tempos. E eu tenho observado que quanto mais se prega ministrações como essa, e o nosso irmão, o nosso pastor André, o pastor Toninho, os demais têm sido também desse mesmo sentido pregado, mais esvazia-se a igreja. E eu tenho visto um contraponto. As igrejas mais lotadas têm pregado totalmente contrárias. Ministrações do Jonathan Edwards, ministrações de Paulo, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, dos demais avivalistas.
São ministrações de prosperidade, de bonança, de bênçãos. E isso tem cada vez mais entrado no coração do homem e as igrejas enchido cada vez mais. Mas uma coisa é certa: ministrações eu quero e preciso das que Paulo, das que Pedro, das que Jonathan Edwards. Essas ministrações é que eu quero me aproximar mais. Porque é essas que cativam almas para Cristo. Não interesseiros no sangue de Cristo, na vontade que Cristo tem sobre a vida de cada um. Essas almas que estão indo por interesse em Cristo Jesus. Se é por ignorância, Deus sabe. Se não for por ignorância, Deus sabe. Mas aqueles Deus sabe que é por ignorância ou não, irá julgar, como a mim também será julgado. As vontades do homem se prevaleceram sobre a vontade de Cristo, sobre a vontade de Deus sobre nossas vidas, esses homens irão perecer. Esses homens não terão a oportunidade que eu quero buscar também em minha vida, da vida eterna com Deus. Por fim, meus irmãos, agora finalizo. Houve momentos, meus irmãos, que Paulo e Barnabé, na igreja na cidade de Antioquia, que eles começaram a pregar ali para os judeus sobre Cristo, e os judeus começaram a blasfemar, e no meio dos judeus também tinha gentios, falando sobre a mensagem de Cristo, falando sobre o pecado do homem, colocando o homem no seu devido lugar. O devido lugar do homem não há mérito em mim, em nada vai haver mérito em mim. Eu posso me dedicar ao máximo à obra, sim. Eu posso fazer o máximo possível, sim. Mas jamais em meu coração tem que ter, eu possuo méritos. Não há mérito nenhum em mim. A salvação é dom de Deus. Isso vocês encontram em Efésios. A salvação é dom de Deus. Os verdadeiros cristãos terão desejo e vontade de ouvir a palavra da salvação, a palavra do arrependimento, não a palavra da prosperidade, não a palavra do venha a Jesus e ganhe bênçãos e vitórias, a palavra do arrependimento, a palavra da repreensão. Essa é a essência de um cristão, é ter desejo por essa palavra, porque Deus te ama, Ele quer te corrigir, Ele quer colocar você no caminho santo, não no caminho traçado por homens. O caminho traçado por Deus é de aflição, o caminho traçado por Deus é de tribulação, o caminho traçado por Deus é de repreensão, para que você se coloque no seu devido lugar, que você é homem, e você está na terra, e Deus está no céu. Existe uma grande diferença entre nós e Deus. Por isso que Deus coloca nós nos nossos devidos lugares, para que nós entendamos o quanto falhos somos, o quanto sujo está nossas mãos, o quanto sujo está nosso corpo, o quanto sujo está nossa mente. É Deus que coloca para nós essa mensagem, porque Ele nos ama, e Ele traça um caminho para nós, que se chama arrependimento, que se chama eu me considero pecador, eu sou pecador, mas me declaro arrependimento pelos pecados. É isso que Deus quer em nossas vidas, não há mais nada além disso, é isso. Crê em Jesus e tenha certeza de que você é pecador, e tenha certeza de que você se arrepende dos pecados, e tenha certeza de que Ele, por meio do mérito dEle, te tira de todo o pecado. Quando Paulo e Barnabé pregaram para os judeus ali em Antioquia, os judeus blasfemaram, e os gentios deram glórias a Deus pela palavra de repreensão. Mas chegou um momento que Paulo olhou para os judeus não interessados na palavra, e olhou para os gentios apenas, e disse: era necessário que primeiro nós pregássemos para vocês, e vocês rejeitassem a palavra. E eles começaram apenas a direcionar a mensagem para os gentios, que somos nós. Eu toco nesse assunto porque mesmo hoje, todo mundo deve pensar, mas os gentios então deram atenção à palavra. Mas hoje, meus irmãos, os próprios gentios que somos nós, os próprios homens que se dizem cristãos, não querem ouvir a mensagem de repreensão, não querem ouvir a mensagem que confronte, querem ouvir mensagens que vai de encontro ao que está em seu coração, a vontade mundana que tem em seu coração. Mas mal você sabe que a vontade mundana que está em seu coração está lhe tirando a salvação, está lhe tirando do caminho da salvação. Então, muito mais desejo de palavras como essa, de palavras que me coloquem no meu devido lugar, de palavras que me façam refletir, do que palavras que me façam os desejos do meu coração. Porque meu coração muitas vezes ele vai me enganar, ele não vai me levar para a salvação. E é por isso que eu adoro e exalto a Deus por palavras como a de Jonathan Edwards, a dos próprios apóstolos e dos demais avivalistas. Concluo dizendo que somos pecadores, não há mérito nenhum em nós para alcançar a salvação. Ela é concedida por meio de Deus, e não há nada que possamos fazer, obras, que nos dê a salvação. Apenas cremos em Jesus é a condição. Mas como eu disse, crer em Jesus e ter frutos maus não é crer. Como a palavra diz que crer, até os demônios creem, até eles creem.
Crer, todo mundo fala. Até como um amigo meu fala, até papagaio fala que crê. Agora, os frutos que está por trás de uma crença em Jesus Cristo é o arrependimento, a declaração que você é pecador. Carregue isso em suas vidas. O mérito da salvação pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. O seu dom, você sabe tocar, você sabe cantar, você sabe jogar futebol, você sabe ser um advogado, um médico, um grande operário, um grande trabalhador, um grande pastor. Esse mérito não é seu. Esse mérito é de Deus. O seu dom pertence a Deus. Tudo que há, tudo que existiu, tudo que existirá pertence a Deus. É mérito de Deus. Não passamos de pecadores que, se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, seríamos consumidos pelo fogo. Essa é a mensagem que nessa noite eu deixo para os irmãos. E quando ali estava vendo o pastor aqui orar, me veio a lembrança da mãe do nosso diácono Décio, a dona Terezinha, a irmã Terezinha, que faleceu recentemente. E foi um dos velórios mais lindos que eu vi. Foi o primeiro velório que eu vi numa igreja evangélica. E a sensação que eu tive, e creio que todos que estiveram lá presentes, é de que como é maravilhoso participar de um velório de uma pessoa que está salva, que alcançou a salvação. E eu vi ali o pastor, que há 22 anos congregava com ela, falando agradecimento a Deus porque ganhou. Ele ganhou. Os homens daquela igreja, os membros daquela igreja, ganharam em ter vivido com aquela mulher. Ganharam. Porque ela transmitia não somente os conhecimentos, mas paz. Ela transmitia o amor de Cristo. Isso é notório entre todos que estavam lá. Ela caminhou firme diante das suas angústias, tribulações. Ela foi até o fim, glorificando o nome de Deus. Ela teve um casamento extremamente tribulado. Ela glorificou a Deus, foi paciente, como nós acabamos de ler. Eu toco nesse assunto, meu irmão, minha irmã. Como será o seu velório? Você deve estar pensando, mas já está decretando que eu vou morrer? Não. Você tem a certeza que você vai morrer? Ou há algum aqui que quer viver com esse corpo físico eternamente? Se você pensa assim, eu sinto muito dizer para você que você tem seus dias contados, como eu tenho os meus. Mas a minha pergunta, como será o seu velório? Como será o velório do Marcelo? Será que as pessoas vão falar o que dele? Coisas boas ou más? Será que o Marcelo era um homem que perdoava fácil, se arrependia fácil? Como que era a vida do Marcelo? Então, meus irmãos, entrem em reflexão de como está a sua vida, e quanto você se declara pecador, quanto você se humilha para Deus. Entenda sempre que o mérito vai ser sempre de Jesus, o mérito vai ser sempre de Deus. Por mais que você se esforce, por mais que você faça a obra, o mérito vai ser sempre de Deus. Eu estou aqui porque é mérito de Deus. Eu faço a obra porque é mérito de Deus. Eu tenho um prazer em me humilhar para Ele. Eu tenho um prazer em me declarar para Ele. Porque um dia, lá atrás, Ele se humilhou por mim. Ele não teve vergonha de mim. Agora é minha vez de dizer para Ele, eu não tenho vergonha do Senhor Jesus Cristo. Eu vou me humilhar a minha vida inteira para Ele. Eu vou me derramar a vida inteira para Ele. E todos os dias da minha vida, ao meu filho eu vou ensinar, a minha esposa eu vou ensinar, as futuras gerações minhas eu vou ensinar, que jamais, por mais que se esforce, o mérito será nosso, o mérito será dele. Porque a honra, a glória, todo o louvor é para Ele. E as palmas que vocês vão dar para Ele, é para Ele, unicamente para Ele. Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus, o nosso Pai, o Criador.